Introdução. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço para viver, geralmente respondo: sou escritora e dou aulas de criatividade. A última parte é a que mais desperta interesse. Como você consegue ensinar criatividade? Querem saber, com uma expressão de desconfiança e curiosidade. Não consigo, respondo. Eu ensino as pessoas a se permitirem ser criativas. Ah, você está dizendo que qualquer pessoa pode ser criativa? Nesse momento surge um conflito entre a incredulidade e a esperança. Sim. Você realmente acredita nisso? Acredito. Então, como faz para ensinar? Esse livro é o que faço. Por mais de uma década, tenho realizado um workshop com o intuito de ajudar as pessoas a libertar sua criatividade. Dei aulas para artistas e não artistas, pintores e cineastas, donas de casa e advogados. Qualquer um que estivesse interessado em viver de maneira mais criativa mediante a prática de alguma forma de arte. Mais do que isso, qualquer um que estivesse interessado em praticar a arte de viver de forma criativa. Ao enganjar o grande Criador na descoberta e na recuperação dos nossos poderes criativos, vi desbloqueios se desfazerem e vidas se transformarem enquanto eu usava, ensinava e compartilhava os métodos de trabalho que descobri, elaborei, intuí ou aprendi. Considero o poder vivo a imaginação primária. Samuel Taylor. O grande Criador parece um conceito cristão ou esotérico demais para você? Tudo bem, sem problemas. Mas tente simplesmente aceitar a ideia como forma de manter a mente aberta e continue lendo. Permita-se experimentar a possibilidade de existir de fato um grande Criador e de que talvez isso seja útil para desbloquear sua criatividade. Como o caminho do artista é, em essência, uma jornada espiritual, iniciada e praticada por meio da criatividade, este livro usa muitas vezes a palavra Deus. Essa escolha pode incomodar alguns leitores. Pode lembrá-los de conceitos antiquados, desagradáveis ou mesmo inconcebíveis sobre Deus, dependendo de como foram educados para compreendê-lo. Mas, por favor, mantenha a mente aberta. O homem é instado a fazer de si mesmo aquilo que deve se tornar para cumprir o seu destino. Paul Tillich. Eu mesmo não faço nada. O Espírito Santo realiza tudo através de mim. William Blake. Continuando. Lembre-se de que, para ter sucesso nesse caminho, não é preciso acreditar em nenhum conceito de Deus. Na verdade, muitas dessas concepções até atrapalham. Não deixe que a semântica se torne mais um problema para você. Quando a palavra Deus for usada nestas palavras, você pode substituí-la por direção boa e ordenada ou fluxo. Estamos falando de uma energia criativa. Deus é a palavra mais usual para muitos de nós, mas também poderia ser deusa, mente, universo, fonte ou poder superior. O importante não é a palavra, e sim o que ela representa. Muitos pensam nessa energia como uma forma de eletricidade espiritual que serve de ponto de partida, uma plataforma de lançamento. Por meio da abordagem científica de experimentação e observação, é fácil estabelecer uma conexão funcional com o fluxo. Não pretendo explicar, debater ou definir o conceito de fluxo nessas páginas. Ninguém precisa compreender a eletricidade para utilizá-la. Só se chama essa energia de Deus caso se sinta à vontade para fazê-lo. Só lhe dê esse nome caso ela seja útil para definir ou invocar o que você está vivenciando. Não finge acreditar em Deus. Se você for ateu ou agnóstico, tudo bem. Utilizando os princípios deste livro, ainda assim terá sua vida transformada. Já trabalhei com artistas profissionais e com aqueles que sabiam apenas o que sonhavam ser ou desejavam apenas ser mais criativos. Hoje, eu não só acredito, como tenho certeza de que não importa a idade ou o caminho percorrido, nem se a arte é sua carreira, um hobby ou um simples sonho. Nunca é tarde para desenvolver a criatividade. Não se considere egocêntrico, egoísta ou tolo demais por desejar isso. Certa vez tive um aluno de 50 anos que me disse que sempre quis escrever e, usando este método, tornou-se um dramaturgo premiado.
Um juiz empregou as mesmas ferramentas e realizou o sonho de se tornar escultor. Nem todos os meus alunos se tornam artistas em tempo integral. E muitos artistas profissionais me contam que o programa aqui proposto desenvolveu sua criatividade e os aperfeiçoou como seres humanos. Com base na minha experiência e nas de inúmeras outras pessoas que compartilharam suas histórias comigo, passei a acreditar que a criatividade é a nossa verdadeira natureza e que os bloqueios são entrave nada natural a um processo que é tão normal e milagroso quanto o desabrochar de uma flor. Considero esse processo de fazer contato espiritual muito simples e objetivo. Por que Deus tem que ser um substantivo? Por que não um verbo? O mais ativo e dinâmico de todos. Mari Dali. Continuando. Se você sente que está sofrendo um bloqueio criativo, e acredito que, em alguma medida, todo mundo tem essa sensação, é possível, até provável, que aprenda a criar com mais liberdade ao utilizar as ferramentas oferecidas neste livro. Assim como as posturas de yoga alteram sua consciência quando você está simplesmente alongando o corpo, os exercícios que aqui ensino alteram sua consciência quando você está simplesmente escrevendo ou produzindo algo. Pratique-os e a invocação será uma consequência. Mesmo que você não acredite nisso, nem chame esse processo de despertar espiritual. Em suma, a prática é mais importante que a teoria. Com ela, você vai abrir caminhos em sua consciência e é por meio deles que as forças criativas poderão operar. Quando você concorda em abrir esses caminhos, a criatividade emerge. Assim como o sangue é uma realidade de seu corpo físico e não uma invenção, a criatividade é uma realidade do seu corpo espiritual e não fruto da sua imaginação. Minha jornada. Comecei a ministrar oficinas de criatividade em Nova York. Algo me disse para fazer isso. Eu estava caminhando numa rua de paralelepípedos do West Village sob um lindo sol de fim de tarde. De repente, simplesmente soube que precisava ensinar a desfazer bloqueios criativos. Talvez tenha sido o desejo de alguém que caminhava perto na hora. Por aqui há artistas por todos os lados, fazendo todas as formas de arte, com ou sem bloqueios. Precisa acabar com esse bloqueio, alguém deve ter pensado. Sei como resolver seu problema. É o que talvez eu tenha respondido, pegando a deixa. Sempre ouvi forte apelos internos, ordens de comando, como costumo chamar. Quando o pincel começa a trabalhar sozinho, acaba encontrando algo que o pintor não conseguia fazer por si próprio. Robert Motherwell. De qualquer maneira, de repente senti que sabia acabar com bloqueios criativos e que essa era a minha missão. E comecei imediatamente as lições que eu havia aprendido a ensinar. E de onde vieram essas lições? Em janeiro de 1978, parei de beber. Nunca achei que a bebida fizesse de mim uma escritora, mas na época achava que a falta dela poderia me fazer parar de escrever. Na minha cabeça, beber e escrever eram atos inseparáveis. Meu truque era superar o medo e mergulhar na escrita. Eu lutava contra o relógio, tentando escrever antes que o álcool enevoasse minha mente e bloqueasse outra vez minha janela de criatividade. Quando eu completei 30 anos, eu já tinha um escritório nos estúdios da Paramount. Passei por uma inesperada fase sóbria, mas já tinha toda uma carreira baseada na criatividade motivada pela bebida. Era criativa em espasmos, como um ato de vontade própria, fruto do ego, amando de outros. Era criativa sim, mas em jorros, como o de sangue saindo de uma artéria cortada. Uma década como escritora, e tudo que eu sabia fazer era me jogar de cabeça e me atirar desesperadamente no que eu estivesse escrevendo. Nessa fase, a única possível relação entre criatividade e espiritualidade era apenas a semelhança com a crucificação. Eu sentia os espinhos da prosa, eu sangrava. Se pudesse ter continuado a escrever daquela forma dolorosa, certamente ainda estaria trabalhando assim. Na semana em que parei de beber, havia acabado de publicar 2 matérias em revistas de circulação nacional e concluído o roteiro de um filme. Por outro lado, o álcool havia assumido o controle sobre minha vida. Eu dizia a mim mesmo que, se a sobriedade significava perder a criatividade, então não queria ficar sóbria.
Ao mesmo tempo, admitia que a bebida acabaria matando a mim e a minha criatividade. Precisava aprender a escrever sem estar sob a influência do álcool ou então desistir da carreira. Minha espiritualidade começou por força da necessidade e não da virtude. Fui obrigada a encontrar um novo caminho criativo. Aí começou meu aprendizado. Aprendi a entregar a minha produção ao único Deus em que acreditava, o Deus da criatividade, a força da vida, que Dylan Thomas chamou de a força que, através da verde haste, estimula o desenvolvimento da flor. Aprendi a abrir o caminho para a força criativa trabalhar através de mim. Aprendi a simplesmente ficar diante da página e escrever o que eu via. A partir daí, o ato de escrever se tornou mais parecido com uma bisbilhotice e menos como uma invenção complicada. Não era mais algo traiçoeiro, nem explodia mais em cima de mim. Eu não precisava ter vontade de escrever. Não precisava descobrir se estava inspirada. Eu simplesmente escrevia. Não havia negociações. Bom, ruim, não era da minha conta. Não era eu quem estava trabalhando. Deixei de ser uma autora inibida pela minha consciência e passei a escrever livremente. A postura do artista é de humildade. Ele é essencialmente um canal. Piet Mondrian. Em retrospecto, mal acredito que me livrei do drama de ser uma artista sofredora. A verdade é que nada demora tanto a morrer quanto uma ideia ruim. E poucas ideias são piores que os clichês sobre arte. A identidade do artista sofredor é a raiz de muitos males. Alcoolismo, promiscuidade, problemas fiscais, agressividade e um comportamento autodestrutivo em assuntos do coração. Todo mundo sabe da fama dos artistas. Estão sempre sem dinheiro, são loucos e irresponsáveis. Mas e se eles não precisassem ser assim? Qual seria a minha desculpa para agir dessa forma? A ideia de que eu poderia ser sã, sóbria e criativa me aterrorizava, pois significava que eu era responsável pelo meu futuro. Quer dizer que, se eu tenho esses dons, preciso usá-los? Sim. Na época, a providência divina colocou no meu caminho outro escritor que sofria de bloqueio criativo. Ele começou a trabalhar comigo e eu comecei a trabalhar com ele. Passei a ensinar o que eu estava aprendendo. Não atrapalhe, não fique no meio do caminho. Deixe que essa energia trabalhe através de você. Acumule páginas e não autocríticas. Com o tempo, ele também começou a romper o bloqueio. Agora éramos dois. Logo encontrei outra vítima, dessa vez um pintor. Foi quando percebi que os métodos também funcionavam para artistas visuais. Fiquei animada. Nos momentos de mais empolgação, imaginei que estava me transformando numa cartógrafa criativa, desenhando um mapa que ajudaria a mim e a quem quisesse me seguir a sair do estado de confusão. Nunca planejei me tornar uma professora. Só sentia raiva por nunca ter tido alguém para me ensinar. Porque coube a mim aprender da maneira mais difícil, por tentativa e erro, dando murro em ponta de faca. Eu achava que os artistas eram mais propensos a receber ensinamentos. Os atalhos e perigos do caminho deveriam estar bem sinalizados. Esses eram os pensamentos que tomavam conta de mim enquanto eu fazia longas caminhadas vespertinas à margem do rio Hudson, admirando a luz do sol refletida na superfície, imaginando o que escreveria a seguir. Até que recebi as ordens de comando. Eu deveria ensinar. Uma semana depois, recebi uma proposta de trabalho e uma sala de aula no Instituto de Arte Feminista de Nova York, do qual nunca havia ouvido falar. Minha primeira turma, formada por pintores, escritores, poetas e cineastas que sofriam bloqueio criativo, formou-se espontaneamente. Comecei a ensinar-lhes as lições que estão neste livro. Depois da primeira turma, vieram muitas outras, bem como novas lições. Deus deve se tornar uma atividade em nossa consciência. Joel Goldsmith. O caminho do artista nasceu como anotações informais sobre os assuntos abordados nas minhas aulas. Eu e meu parceiro Mark Bryan enviávamos esses textos pelos correios a quem se interessasse. À medida que a propaganda boca a boca ia se espalhando, passei a enviar mais e mais cópias dos textos. A quantidade de pacotes enviados crescia, assim como o número de alunos.
Por fim, após muita insistência de Mark, coloque tudo no papel, você pode ajudar muita gente. Isso precisa virar um livro. Comecei a reunir meus pensamentos. Eu escrevia e Mark, que na época já era meu parceiro dando aulas e administrando nosso trabalho, apontava o que poderia ser melhorado. Eu escrevia mais e Mark me mostrava o que ainda havia ficado de fora. Ele me lembrava dos milagres que eu havia testemunhado e que validavam minhas teorias, então insistia que eu também incluísse exemplos. Passei para o papel que vinha colocando em prática havia uma década. As páginas que nasceram desse processo funcionam como um mapa para o artista que deseja desfazer seus bloqueios por conta própria. Assim como a ressuscitação boca a boca ou a manobra de Heimlich, as ferramentas desse livro foram criadas para salvar vidas. Por favor, use-as e divulgue-as. Muitas vezes ouvi coisas como: antes do seu curso, eu não consegui encontrar minha criatividade de jeito nenhum. Os anos de amargura e perda haviam me custado muito, então aos poucos um milagre aconteceu. Voltei à faculdade para me formar em teatro e pela primeira vez em muitos anos estou fazendo testes para um papel. Venho escrevendo com regularidade e, acima de tudo, finalmente me sinto capaz de me considerar um artista de verdade. Acho que não consigo transmitir a sensação de testemunhar um milagre que vivenciei como professora, percebendo a diferença entre o antes e depois na vida dos alunos. Durante o curso, até a transformação física pode ser surpreendente, o que me faz pensar que o termo iluminação é literal. Quando os alunos entram em contato com sua energia criativa, muitas vezes seu rosto começa a brilhar. A mesma atmosfera espiritual intensa que preenche uma grande obra de arte também pode estar presente numa aula de criatividade. De certa forma, como seres criativos, nossas vidas se tornam nossas obras de arte.